de consumo no mercado de brinquedos. Quem melhor para falar sobre isso do que uma empresa que atua nisso globalmente, que é a Circana. A Circana trabalha com pesquisa de mercado e de opinião pública e tem uma vertical toda focada em brinquedos. Então, agora, muito do que a gente já falou hoje vai ser comprovado aqui com dados, com números. E quem vem fazer isso aqui para a gente agora é o vice-presidente e gerente-geral América Latina da Circana, Daniel Morimoto. Daniel, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença. Agora o palco é seu, Daniel. Alô, alô, agora sim. Muito obrigado, Abrim, pelo convite, né? Como ela estava comentando, eu acho que é muito importante, depois de ver toda essa feira, né, que está maravilhosa, cheia de novidades, a gente agora dá uma olhada em números, né? O que os números estão nos dizendo sobre o futuro do mercado, o que está acontecendo lá fora, o que acaba refletindo aqui no Brasil, né? Que é importante a gente começar a se adaptar, se preparar, né, para o futuro, para a gente continuar transformando esse mercado e abraçando todas as oportunidades que ele traz. Então, para começar, muita gente não sabe quem é a Circana, alguns conhecem a NPD. A Circana, ela esse mês está fazendo 1 ano de marca. Ela foi a fusão entre 2 grandes empresas de dado, a NPD, que sempre foi a autoridade do mercado de brinquedos, de entretenimento. A gente está presente em 12 países, né? Esses países são os países mais representativos para a indústria. E a IRI, ela sempre foi focada mais no lado massivo, alimentação, né, bebidas, mas toda essa junção, ela foi muito importante para a gente, porque agora a gente tem uma abrangência muito maior, uma visão muito mais completa do comportamento do consumidor, e a gente consegue entender justamente, ok, como ele está desembolsando aqui, como isso reflete lá, né, e como a gente vai se adaptando a esse comportamento, né, de compra do consumidor. Então, como eu estava falando, a gente cobre 23 países hoje em dia como Circana, né? Esses 23 países representam 75% do PIB global, então é bastante representativo. Aqui na América Latina a gente está presente no Brasil, no México, no Chile, na Argentina, no Peru e muito proximamente na Colômbia. E como eu estava comentando também, em brinquedos a gente está em que a gente chama de G12, né? Que são os 12 países mais importantes para a indústria, né? E a gente tem uma leitura em colaboração com o varejo. Então, todos os dados que vocês vão ver hoje são dados captados do ponto de venda, né? A gente tem essa parceria com o varejo para captar esses dados no mundo inteiro com os principais varejistas. A gente tem uma especialização na classificação dos critérios dessa informação e por isso a gente consegue se aprofundar, entender como está se comportando, né? O que está crescendo, o que está caindo, e é muito disso que a gente vai ver hoje com vocês. Então, só para vocês verem uma dimensão do quando eu falo complete, né? Essa visão completa do consumo, isso é só um exemplo das mais de 2.000 categorias que a gente cobre, né? É uma cobertura gigantesca, ela em cada país ela vai sendo, vai tendo, né, algumas diferenças, mas enfim, o mais importante é a gente, né, usar toda essa informação para poder em cada um desses setores a gente poder direcionar nossas ações. E justamente já mostrando dados, né, eu vou mostrar primeiro como está o comportamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um mercado bastante representativo para essa indústria também. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos representa 75% da venda total do G7, do G12, quer dizer. Dos 12 países que a gente mede brinquedos, só os Estados Unidos é 75% do consumo. Então ele move muito essa indústria, as tendências que acontecem lá, elas com certeza acabam sendo refletidas aqui. Então é importante a gente começar a ver esse comportamento. Por que eu queria mostrar para vocês esse slide? Porque vocês podem ver que isso daqui é um pouco uma ressaca da pandemia, né? 2023, a pandemia no geral, né, teve um impacto muito grande no comportamento de consumo, né? Muitas categorias cresceram, outras caíram, e 2023 marcou um pouco a retomada dessas categorias. Algumas que tinham crescido muito desaceleraram, algumas que estavam, né, um pouco mais estáveis voltaram a crescer. Mas o legal daqui é a gente ver o impacto do conteúdo, né? Como o conteúdo é importante, cada vez mais importante.
a categoria que mais cresce é justamente Media Entertainment, que é a parte toda de conteúdo, né? O crescimento dela está muito ancorado também aos aumentos de preço. A gente sabe que o mundo do streaming está passando por uma reinvenção, né? Mas mesmo assim, isso tem um impacto gigantesco no bolso e, consequentemente, nos produtos que a gente vai gerando a partir disso. Então, Media Entertainment continua sendo, né, uma categoria muito relevante. Quando a gente vê videogames, que todo mundo fala, putz, videogame está roubando share de toys, como que está, né, essa coexistência? Videogames cresceu 1%, né? Então a gente vê que ainda tem uma correlação muito importante, mas não é um impacto direto que a gente está vendo na indústria de toys. E na indústria particularmente de brinquedos, que teve uma queda nos Estados Unidos de 3%, essa queda também vem, né, de algumas mudanças, né, comportamentais da pandemia, porque particularmente nos Estados Unidos na pandemia, as pessoas compraram muito brinquedo, que elas já compram muito brinquedo anualmente, mas compraram muito mais porque todas as crianças estavam em casa, né? Isso teve um reflexo, obviamente, aqui no Brasil também, mas lá a dimensão é muito maior, né? Então a gente acaba caindo em 2023 contra 2022 justamente por esse impacto. Vocês devem estar pensando quem que é esse cara aqui, né? Falando com vocês. Bom, eu sou Daniel Morimoto, eu sou o líder da Circana para a América Latina. Vejo diferentes indústrias, vejo entretenimento, vejo o mercado de, que a gente chama de soft lines, que inclui o mercado de beleza. Estou em tecnologia, eletrodoméstico, eletrônicos, artigos para escritório, enfim. Vejo diferentes categorias nesses países da América Latina e justamente por isso eu queria trazer para vocês aqui um pouco dessas visões, né, um pouco mais amplas, que a gente pudesse aterrissar um pouco mais para o Brasil. Então vamos começar vendo esse mercado global, né? O que está acontecendo com esse mercado global de brinquedos? De 2023 para 2022, se a gente considera o G12, e agora sim o G12 é Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Holanda, México e Reino Unido, né? Esses são os países que correspondem ao G12 nosso. A soma desses países está tendo uma queda de 7% contra 2022. Quando a gente já vê contra 2019, a gente já está, né, com um faturamento bastante maior, 17% de crescimento contra 2019. Então, já marca muito bem essa recuperação, né, do pré-pandemia e como o mercado ele realmente vem se recuperando. Obviamente que isso é muito diferente em cada um dos países, né? Tem comportamentos completamente diferentes. Depois eu vou aterrissar um pouco no Brasil para a gente ver o que tem acontecido no Brasil. Um dos grandes fatores para esse crescimento contra 2019 é o aumento do preço médio, né? Um dos fatores mais importantes dessa construção do consumo durante a pandemia foi que as famílias investiram em produtos mais caros, né? Isso puxou o preço médio lá para cima e isso pautou muito dessa recuperação de 17% que a gente está vendo. Então a gente fecha 2023 com um faturamento de 63 bilhões de dólares nesses 12 países que a gente mede. Como eles foram evoluindo, né? Agora mostrando em números aqui como foi esse crescimento ao longo do tempo. Então a gente vê que 2019 a gente já tinha apresentado uma queda, o mercado estava começando a se desacelerar, chega a pandemia em 2020 ele dá um salto de 6%, a gente vai para 2021, dá um salto de 9% e agora ele se estabiliza e fecha com 1,5%, 2022 contra 2021, né? Então 2022 ele já começa a se estabilizar, 2023 a gente tem aquele baque, né, de que realmente a gente tem uma queda dos 3% que eu estava comentando. Mas mesmo assim a gente continua com o crescimento, o ritmo, na média de 3,5% durante todos esses anos, né? É uma indústria que vem também se transformando, né? A gente está vendo aqui o tanto de inovação que tem acontecido. E isso é o fator fundamental para essa evolução no mercado, né? O mercado está muito pautado por inovação. Como a gente está na foto aqui contra as outras regiões, né? A gente pode ver que a América do Norte, que a gente aqui está incluindo só Canadá e os Estados Unidos, ele contra 2022 caiu, teve uma queda de 8%, mas contra 2019 ele realmente já é um mercado que alavanca e está crescendo 26%, né? Então ele é um dos motores dessa recuperação contra 2019. Eu estou com medo aqui de ficar na tua frente, mas...
Na Europa, a gente tem uma queda, a Europa está sofrendo bastante economicamente, a gente vê, né, esse impacto nas diferentes indústrias que a gente mede lá. Então, a Europa ela tem a retração ali um pouco mais forte, ela tem uma queda de 4% e somente 2% de recuperação contra 2019. Né? Então, ela mais ou menos se manteve, alguns países ali performando um pouco melhor que outros, mas na média ela mais ou menos está com o mesmo número do pré-pandemia. A Austrália, ela com um comportamento também positivo e muito similar ao comportamento do Brasil e do México. A Austrália, ela não teve um impacto tão grande dos aumentos de preço. A gente já teve um impacto muito grande dos aumentos de preço. Né? Então, a gente vê que a gente tem uma queda contra 2022, a soma de Brasil e México, de 4%, mas a gente tem esse salto dos 13% em 2019. Isso está muito ancorado no México. Né? Quem tem essa visão regional sabe o tamanho do México para o mercado de brinquedos. Né? Ele é muito importante e ele particularmente tem uma estrutura de varejo muito diferente da nossa, né? O que ajudou eles nessa recuperação e acabou, né, fortalecendo o resultado da América Latina como um todo. Mas vamos entrar no nosso mercado, né? A gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente mede, né? A gente tem parceria com mais de 40 varejistas. Esses varejistas têm mais ou menos mais de 5.600 pontos de venda no Brasil. A gente mede desde o canal online, né, o varejo físico. E a gente constantemente está evoluindo e aumentando a cobertura desse painel. Né? Os nossos dados, tudo que a gente reporta, como eu estava falando antes, ele não tem nenhuma variação estatística. Né? Então, basicamente, o que todos esses varejistas que colaboram conosco nos passam, a gente classifica isso e reflete aqui no resultado do mercado. Isso tanto como no Brasil, como nos outros 11 países da medição do G12. A gente vem evoluindo, né? Agora a gente vai fazer uma atualização desse painel 2024, também acompanhando o comportamento da indústria. Né? A gente faz a adição de Mercado Livre e outras 3 lojas especialistas para continuar fortalecendo, né, essa visão da como está o generalista contra o especialista, como isso vai evoluindo e como os brinquedos também estão se adaptando a esses canais. Então, vendo o impacto que o Brasil teve, né? Eu estava mostrando para vocês ali que a América Latina, né, Brasil e México, ela teve um impacto um pouco menor, mas quando a gente vê realmente o que puxou o resultado para baixo foi o Brasil. Contra 2022, a gente teve uma queda de 12% do faturamento, só que as unidades caíram 21%. Então, realmente, aquilo que eu estava comentando, que o fator preço e mix na venda ajudaram um pouco mais nessa queda, né, que o resultado em valor não fosse tão baixo, mas realmente a gente teve uma queda em unidades bastante representativa. A gente vê isso refletido muito no preço médio, né? Esse SAP aqui é o preço médio de venda, então ele teve um aumento de 11%, tanto por fator de incremento de preço, como fator também do mix de categorias ali que estavam sendo vendidas no ponto de venda. Mas quando a gente vê contra 2019, ufa, né? A gente pelo menos está um pouco maior do que a gente era em 2019. A gente consegue crescer 2% em valor, mas em unidades a gente ainda tem uma queda de 25%. Então, o nosso grande desafio aqui de recuperação é justamente retomar o crescimento do volume, né? Como a gente vai gerar mais unidades de venda. E particularmente o Brasil também teve um impacto muito grande, né, ano passado. Eu vou mostrar agora para vocês com todos os pontos que acabaram afetando esse resultado, mas bom, todo mundo sabe que o ano de 2023 foi muito particular, né, para o varejo no Brasil no geral e acabou também afetando bastante a categoria de brinquedos. Então a gente via o Brasil se comportando muito como o resto do mundo naquela crescente, né? Teve também ali um crescimento importante durante a pandemia. A gente cresce em 2021, cresce em 2022, 2023 a gente tem esse baque. Por que o Brasil, né, é o grande... Opa! Porque o Brasil é a grande aposta, né? Porque ele é tão importante para essa indústria e porque a gente tem um longo caminho a percorrer. Aquilo que eu estava falando para vocês de que o americano compra muito brinquedo, agora eu vou mostrar para vocês realmente como ele compra muito brinquedo. A média de número de brinquedos por ano que um americano compra, um norte-americano compra, são 30 brinquedos. No México são 4 e no Brasil é 1 brinquedo. Para vocês terem uma ideia da diferença de consumo entre os países. Mesmo com um país, né, muito parecido com o nosso, que é o caso do México, a gente também pode, né, ter essa oportunidade de crescer
o volume de compras nas famílias e conseguir chegar num resultado um pouco mais próximo, pelo menos, do México. Claro que os Estados Unidos está muito distante, né? Nenhum país da Europa também tem um resultado como o dos Estados Unidos, mas enfim, a gente queria colocar essa comparação para vocês dimensionarem um pouco, né, o tamanho do mercado de lá, como a gente também pode trazer aprendizados para cá e como o Brasil tem uma baita oportunidade, né? A gente está mais ou menos se comportando como o resto do mundo, né? De novo, para reforçar como o Brasil, tudo que acontece lá fora respinga no Brasil, com as suas particularidades, né? A gente tem alguns produtos que às vezes não estão aqui, ou a nossa distribuição de canais é muito diferente dos outros mercados, mas se vocês veem o que realmente está gerando o crescimento no G12 e no Brasil, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem jogos e quebra-cabeças crescendo, né? Tanto no G12 como aqui no Brasil. Particularmente os blocos de construção tendo um resultado bastante importante no G12 e aqui mais ou menos ficando flat, né? Apresenta uma queda. Pelúcia crescendo no mundo inteiro, inclusive no Brasil, a gente vê aqui na feira, né, a quantidade. Veículos tendo um leve crescimento no resto do mundo e no Brasil é onde ele apresenta uma queda forte. Isso é muito resultado do varejo, né? A gente sabe que é uma questão da distribuição do varejo que acaba afetando o consumo de veículos aqui. A gente também, o Brasil ele tem duas particularidades que ele consegue também crescer em artes e atividades em eletrônicos juvenis, né? Crescimentos tímidos, mas enfim, consegue crescer, isso apoia também o crescimento do mercado como um todo. Quais são as categorias que em 2023 foram destaque, né? O que a gente considera como os líderes, né, desse crescimento e quais foram as que mais sofreram com esse resultado? Número 1 foram veículos de dedo, né? Veículos de dedo realmente teve um boom, muitas marcas trouxeram, isso está muito apegado também com o interesse por skate, né, que vem crescendo ao longo dos anos, e a gente pode ver que, bom, ela foi a categoria que mais venda incremental trouxe para o mercado. Isso daqui não é crescimento, é realmente venda incremental. Então, quanto dinheiro ela está aportando para o crescimento de mercado? O segundo, jogos de cartas estratégicas, né, também, isso aqui sempre cresce, está super bem, né, Pokémon aqui liderando isso. Pelúcia sem mecanismo também em terceiro lugar, gerando um crescimento importante para a indústria. Kits de artesanato, e aqui entra um monte de coisa diferente, também com resultado bastante bom. E brinquedos de bolha e soluções. Então, a gente tem um resultado aqui um pouco misto, né, de diferentes categorias, mas elas realmente foram as que mais alavancaram o crescimento do Brasil no ano passado. Mas a gente tem categorias importantes que puxaram o resultado para baixo, né? Se a gente dá uma olhada... Opa, peraí. A gente tem cartas e adesivos colecionáveis, né, que teve um impacto importante, lembrando que, né, Panini, Copa, enfim, teve um impacto aqui no resultado. A gente tem um impacto importante nas figuras de ação, com uma queda também muito atrelada aos conteúdos, né, que no final das contas acabam afetando diretamente a venda. Os Raidon, a bateria, muito também afetados pelos externos, o brincar externamente, né, que na pandemia cresceu tanto e agora tem um impacto importante. As Fashion Dolls, que também particularmente do Brasil tem um impacto pelo varejo. E os skates, patins e patinetes também muito atrelado, né, a esse comportamento de canais do Brasil, que, enfim, acabam tendo esse resultado. Quando a gente vê quais foram os principais drivers dessa retração, né, o que realmente está gerando essas quedas, a gente vê que tem um ponto importante, né, e aqui eu vou falar tanto de Brasil, mas tem um impacto no mundo também. O primeiro deles é retração histórica no número de nascimentos. Se a gente vê os resultados, né, a Europa teve uma queda de 10% entre 2012 e 2022. Né? Isso, obviamente, tem um impacto direto no resultado do consumo de brinquedos e a região mais afetada, né, por essa nova demografia. Os Estados Unidos também com uma queda de 7%. Então, apesar de ter uma queda no número de nascimentos, o mercado continua crescendo, né? E o mercado foi se reinventando ao longo desse tempo para se adaptar a essa nova demografia. O Brasil, ele apresenta um crescimento de 6,5%, porém, esse crescimento é o menor da série histórica. Então, realmente, né, a gente tem
né, tido um aumento nos nascimentos, porém a gente está desacelerando esse aumento nos nascimentos, o que acaba, né, no longo prazo afetando. Então por isso que a gente tem que começar a olhar para esses comportamentos demográficos e pensar, bom, lá para frente o que pode acontecer, como eu vou me adaptar a isso. Mas vai nascer muita gente ainda no mundo, né? A expectativa é que até 2030 nasçam 2,1 bilhões de pessoas no mundo, né? Mas 50% desses bebês vão nascer na Ásia, né? Então a expectativa, por exemplo, de um mercado como o da China é que até 2025 ele dobre de tamanho, né? De tantas crianças que estão nascendo nesses mercados e acabam, obviamente, estimulando a indústria de brinquedos a mirar neles e ver eles como uma oportunidade. Para a gente ter uma ideia, a América Latina é a segunda região com mais nascimentos e com essa maior expectativa no número de nascimentos. Então a gente tem 7% desse share para os próximos anos vindo da América Latina, Europa com 5% e a América do Norte ali com 3%. Então assim, a gente é a segunda região, né, que mais vai apoiar nesse aumento dos bebês no mundo e, bom, também tem um olhar cada vez mais, né, clínico para essa região, para ver como a gente vai continuar alavancando o crescimento dela. Outro ponto importante, né, e assim, todo mundo viveu isso, é o retorno às experiências fora de casa, né? Antes todo mundo fechado, todo mundo comprando muitas coisas para as crianças, para as famílias, para todo mundo aproveitar dentro de casa. Agora, cada vez mais, a gente vai transladando essas experiências para fora de casa. Então, a gente vê, por exemplo, no Brasil, a gente mede o consumo também alimentar, né, de restaurantes. Ele teve um crescimento entre 2023 a 2021 de 28%, né? Então, 28% as pessoas estão saindo desde 2021, né, para agora 2023, estamos saindo mais de casa para comer, para se entreter, né, para socializar com outras pessoas. Isso, obviamente, tem um impacto direto também na nossa indústria. Outro ponto importante que afetou o resultado do Brasil, né, é essa reorganização do varejo, né, que tem acontecido no país. O Brasil, em relação aos outros mercados, ele tem a particularidade da importância dos especialistas, né? E os especialistas realmente eles foram a alavanca de crescimento do ano passado. Mas ele é o país que mais share tem nesses especialistas, né? E ele diversifica muito pouco essa distribuição quando a gente conversa com os outros mercados e a gente analisa o peso de outros canais de venda dentro desses mercados. Então aqui, o que acontece em um canal acaba refletindo no mercado como um todo, né? Além disso, a gente vem, né, de altas taxas de juro, o que obviamente tem um impacto direto no acesso ao crédito, tanto para o varejo como para o consumidor. Isso tem um efeito muito grande em cadeia, né, que aumenta as dívidas do varejo, ele tem pouco dinheiro para investir e acaba diminuindo o resultado líquido, né? Então, esse desafio o Brasil viveu em 2023, foi um dos grandes impactos, né, do nosso resultado. E o mundo inteiro vem sofrendo com altas taxas de juros, mas particularmente aqui isso teve um impacto muito grande em alguns varejistas. Outro ponto importante dessa retração são os lançamentos, né? Esse mercado é movido muito por inovação, né? A gente sabe que a criança quer novidade, ela se engaja com aquilo que é novo, que ela vê que os amiguinhos estão comprando. Então isso teve um impacto importante aqui no Brasil. Se a gente vê isso não só no Brasil, mas no resto do mundo, o laranjinha aqui são os novos itens, né? A compra de novos itens contra o roxinho ali, itens existentes. Então a gente vê que em todos os mercados, com exceção do México, ambos caíram, mas a retração muito maior nos novos itens, né? Então as empresas frearam um pouco esses lançamentos por N razões que eu também vou entrar aqui, mas enfim, isso foi um dos impactos importantes que também aconteceram no Brasil. Para vocês terem uma ideia, entre 2023 e 2019, a gente passou de 21% da nossa venda a ser itens novos para agora 13% da nossa venda a ser itens novos. E muito concentrados em duas coisas. 46% da venda de lançamentos no Brasil foi Lego e Pokémon. Quase a metade dos lançamentos do mercado foram basicamente, né, Lego e Pokémon. Então houve pouca diversificação dessas inovações e acabou também puxando esse resultado para baixo. Outro impacto importante que a gente está tendo, isso está acontecendo no mundo inteiro e a gente também vê isso acontecendo no Brasil, como eu estava comentando, a gente também mede a categoria de beleza, né? E muita gente aqui deve ter ouvido como beleza está agora, né, se aproximando ou está mexendo com as meninas mais jovens.
A geração, a gente até tem alguns dados aqui para mostrar, isso particularmente é dados dos Estados Unidos, mas para vocês verem o impacto nos Estados Unidos, e na Europa a foto ainda pior. Meninas com menos de 12 anos cresceram contra 2019 em consumo produtos, né, só 1%, enquanto os meninos 12%. Né? Então esse crescimento que a gente vê, ele está muito ancorado realmente nos meninos. E agora, né, a indústria vai ter que entender como a gente vai voltar a se engajar com essas meninas, né? Porque elas ainda querem brincar, mas elas às vezes têm outros interesses, tanto pelo contexto social, pelo contexto familiar, pelos mesmos conteúdos que estão entretendo elas. Aquele ponto que eu comentei da categoria de beleza, elas estão indo nas lojas de beleza e agora vão para o Papai Noel e pedem um creme, né, um produto de maquiagem. Assim, isso tem acontecido, é uma realidade, né? E a gente tem que também entender esses novos comportamentos de consumo nas crianças. A parte de videogames é muito importante. O crescimento de videogames, ele também vem ancorado pelas meninas querendo jogar mais videogames, né? E a gente também tem que ter um olhar direto para elas, como elas agora são gamers também, e a gente pode aproveitar essas licenças ou, enfim, esses produtos. Tem todo o movimento do Girl Power, né? A gente sabe que agora as aspirações são outras, né? E existe um interesse muito forte em música. Se vocês dão uma olhada aqui, os brinquedos mais vendidos em vários países foram relacionados à música. Aqui a gente tem um Hitster, que foi o número 1 na Holanda. Ele é basicamente uma caixinha de som que você põe as músicas, você canta, é como se fosse um karaokê próprio. A gente tem a boneca que mais vendeu na Espanha, o terceiro top seller da Espanha no mercado total de brinquedos, foi a Nancy, que eu particularmente não conhecia, não sei se vocês conhecem, mas agora sei quem é, e ela é a popstar da Espanha, realmente assim, as crianças ficam loucas com ela, lançaram uma boneca, vendeu um monte. A gente também tem toda essa nova visão empreendedora, né? As meninas agora fazendo negócio, muito também inspiradas nas mães. Então, produtos também, né, ancorados nisso, ou com personalidades que remetem a isso, têm tido uma boa performance. E o último ponto, né, que teve um impacto no mundo inteiro e aqui no Brasil também, é a greve dos roteiristas, né? A gente sabe que a gente teve um impacto no rollout dos conteúdos, né, dos filmes, um impacto muito grande na publicidade deles, que faz com que o engajamento caia muito, e isso obviamente tem um impacto direto nas licenças. Então, para vocês terem uma ideia desse impacto, né, a gente vai, vocês verem como que está o nosso calendário de lançamentos de 2023. A greve começou... 2024, desculpa. A greve começou lá por maio de 2023. Ainda, né, a gente teve muito lançamento no ano passado, mas o problema do ano passado é que você não podia promover eles, né? Esse ano a gente tem muito menos lançamento que o ano passado, né? Então, se a gente compara, eu vou mostrar para vocês a foto de 2023, o quanto que a gente estava lançando contra 2024, né? Tem coisas muito importantes esse ano que podem gerar bastante engajamento, mas óbvio que é um calendário mais desafiador, né? E que afeta o mercado. Então, se ano passado, mesmo com o calendário cheio, mas com esse problema, né, de divulgação, a gente teve um impacto na venda, agora esse ano que a gente tem menos realmente conteúdo, né, e continua nesses desafios, a gente tem um caminho pela frente de entender como a gente vai se adaptar agora a esse cenário. E tem muita coisa, né? A gente pode aproveitar outras licenças, pode ir para outros caminhos, pode entender justamente esses novos comportamentos, mas enfim, é algo que tem afetado os resultados do mundo inteiro e aqui no Brasil também. Mas, né, não tudo é ruim, tem muita coisa boa também acontecendo, que está gerando crescimento nesse mercado. Então, eu vou passar um por um aqui, mas aqui eu vou dar uma geral só para a gente, né, não passar muito tempo nesses pontos. Os grandes motores do crescimento no mundo inteiro foram licenciamento de videogames em particular, né, animes, os colecionáveis, né, que tiveram um boom, continuam crescendo muito bem, companheiros interativos, que isso é aquele primeiro passo para a inteligência artificial, mas tem muita inovação acontecendo nisso, né? E é muito legal, muito brinquedo legal vindo gerando bastante crescimento e engajamento com as crianças. E os famosos kidults, né? Que a gente chama dos adultos que consomem brinquedos, né? Que continuam sendo drivers do crescimento, do resultado tanto no Brasil como no mundo.
Então, só falando de brinquedos licenciados, as top 6 licenças de maior crescimento aqui no mundo, né? E aqui no Brasil também, não todas, mas aqui no Brasil também, a maior parte delas tiveram um resultado bastante bom. A gente tem Disney, a gente tem Tartaruga, a gente tem Pokémon, a gente tem Super Mario, a gente tem Play e a gente tem Gabby's Dollhouse, né? Se a gente vê essa crescente desde 2020, né, a gente passou de 27%, agora vai para 28%, 30% e fecha em 31%. Então, 31% da venda, quase um terço da venda já é de produtos licenciados, né? Então, a importância, o impacto daquilo que eu estava mostrando dos calendários, né? O consumidor está engajado com esse tipo de produto, ele quer ter acesso a isso, mas a gente tem esse período desafiador agora de adaptação. O que tem mais crescido, né? A gente vê que os 3 principais são videogames, manga, anime e esportes. Aqui, esportes contra 2022 tem um impacto porque, obviamente, a gente teve um evento esportivo muito importante. Mas eles são, né, das licenças que mais estão gerando crescimento. E o interessante disso é que aqui no Brasil mesmo, né, a gente antes apostava só certos esportes e agora tem outras licenças de esporte que também estão tendo uma performance bastante boa aqui, né? E a gente tem que aproveitar essa onda para pensar, às vezes, não só em futebol e pensar em outros tipos de esporte que a gente também pode engajar as crianças. Os colecionáveis também continuam em alta, né? A gente vê essa evolução desde 2019, né? Em 2020 teve uma pequena queda, mas desde então ele vem crescendo ano após ano. E as 6 licenças que tiveram melhor desempenho, né, foram, eu vou mostrar para vocês os produtos agora, mas as 6 foram Miniverse, né? As miniaturas, super bem, crescendo muito no mundo inteiro. Pokémon com as cartas. Magic Mixes, que está justamente aqui, né, lá no começo. Squishmallows, que, né, continua sendo um dos drivers do crescimento no mundo inteiro e aqui no Brasil também. Senhor dos Anéis e Disney, particularmente Disney com Disney 100, né? Então, realmente essas foram os brinquedos colecionáveis, as licenças que mais geraram crescimento no último ano. Agora, Kidults, aqui na América Latina, na América do Sul particularmente, a gente tem uma baita oportunidade, né? Se a gente vê aqui o share da participação por faixa etária, no resto do mundo, as pessoas, né, com mais de 15 anos representam 13% da venda total. Aqui a gente ainda está em 2%, né? Então tem uma grande fatia que a gente consegue ainda cobrir para aumentar o nosso mercado, engajar mais consumidores que têm mais disponibilidade de dinheiro para investir, né, e podem consumir esses produtos também. Então a gente tem que aproveitar, né, esse momento agora e essa visão da nova demografia para também ir ajustando, né, algumas coisas que a gente vai fazendo localmente para poder engajar também esses adultos que consomem produtos de brinquedo. A gente vê que isso não é só um comportamento dos homens, né, dos meninos. Isso também vem muito ancorado pelas meninas, né? Para vocês terem uma ideia aqui, as meninas contribuíram com 77% do crescimento de Kidults no mundo, né? Desculpa, nos Estados Unidos. Então, 77% do crescimento de Kidults basicamente foram produtos de Kidults que estavam direcionados às mulheres, meninas, né, com mais de 12 anos. Isso principalmente, né, entra nas categorias de blocos de construção, as figuras de ação, os jogos de quebra-cabeça. Essas são as principais categorias que engajam esses consumidores no resto do mundo, e aqui no Brasil a gente também pode aproveitar isso para trazer eles para nós. Mas daqui para frente, o que a gente pode fazer, né? Como a gente pode aproveitar tudo isso? Uma coisa que todo mundo está repensando, a gente que, né, gira por esse G12, conversa com todos os países, entende como a gente está vendo essas indústrias e essa adaptação, né, para a gente continuar trazendo o consumidor para as nossas lojas, para os nossos produtos, enfim, continuar engajando eles, é a gente continuar explorando as ocasiões de consumo, né? A gente sabe que esse mercado é muito sazonal, né? Só que todo mundo no resto do mundo está vendo o que outras datas eu posso aproveitar para trazer o consumidor para mim, né? Então, além das datas tradicionais, como a gente está trabalhando férias, né, temporada de férias, tanto a ida das férias como o retorno das férias, né, isso pode ser um motor importante para o crescimento do consumo.
tem uma pauta muito importante, né, que é diversidade e inclusão, que ela gera, tem várias datas festivas associadas a ela e que também podem ser motores de crescimento ou de engajamento dos consumidores para produtos de brinquedos. A gente tem o Volta às Aulas, né? Como a gente está aproveitando as aulas, esse recomeço, o encontrar os coleguinhas, né? Para a gente também captar esse consumidor. Crenças, religiões, o Brasil é um país super religioso, cada região com, né, suas particularidades, com algumas tradições específicas, a gente também pode aproveitar tudo isso. Autocuidado, que isso teve um boom na pandemia em diferentes indústrias, né? A gente sabe que está todo mundo querendo se cuidar. O boom de plushes veio muito associado a isso também, né? E ainda a esse repensar, né? Como eu continuo usando o brinquedo para trazer esse autocuidado, essa sensação de bem-estar, tanto para o adulto como para a criança. A parte de esportes, como eu estava comentando, não só futebol, né? A gente vê o que mais está crescendo aqui no Brasil, cresceu muito o interesse por futebol americano e basquete, né? A gente vê os produtos associados a esses dois esportes crescendo muito. E toda a parte social, né? O encontrar-se de novo. Se as pessoas estão saindo de casa, estão vivendo experiências com outras pessoas, estão socializando cada vez mais, como a gente pode aproveitar isso, né, para trazer elas para jogarem juntas e que o jogo seja uma parte dessa interação, né, que traz e conecta essas pessoas. Porque no final das contas está todo mundo querendo, né, estar bem, ser mais alegres, pertencer. Isso permeia todas as indústrias que a gente vê, né? Existe uma preocupação, né? Essa ressaca da pandemia, ela trouxe cada vez mais essa preocupação do bem-estar, né? A gente vem vivendo uma economia da alegria, né? Como a gente vai trazer essa alegria para o consumidor? E quem melhor que essa indústria, né? Que sempre fez isso, poder aproveitar que agora existe essa onda, esse interesse pelo consumidor e a gente aproveitar isso para trazer cada vez, né, mais inovação, mais produtos que remetam a isso. Porque no final das contas a gente, né, está querendo, né, gerar autocuidado, bem-estar, independentemente do produto que a gente está trazendo, e é importante a gente associar, né, os produtos a esse tipo de comportamento porque ele está transversal em todas as indústrias. Então, para a gente só fazer um resumo aqui de todos esses pontos, é possível continuar crescendo? É possível. A gente pode se focar em alguns pontos importantes, particularmente aqui para o Brasil. Trabalhar os canais de venda, né? Como eu posso estimular o crescimento de todos e não descuidar de nenhum deles, né? Isso é fundamental. A indústria cresce se o varejo está fortalecido, né? O varejo é o nosso ponto de contato com o consumidor. Então, a gente tem que saber, né, fazer essa conexão e aproveitar ela ao seu máximo. Abordar a arquitetura de preços, como eu estava falando no começo, a grande queda veio dos volumes, né? Se a gente quer uma recuperação completa, a gente tem que atacar esse problema e entender, ok, como a gente vai trazer o volume de volta. Explorar a venda cruzada, né? Entender outras categorias, o que está acontecendo em outras indústrias que eu possa aproveitar e trazer esse engajamento também para a nossa indústria. Recriar esse encantamento e engajamento para as meninas, né? Qual é essa nova menina, como ela está se comportando, quais são os novos interesses dela, o que eu vou trazer que vai engajar ela. Inovar, 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 né? Tanto para crianças como adultos, como eu mostrei, isso é um grande ponto do motor de crescimento em todos os países. E expandir e reenergizar o calendário, né? Essas ocasiões secundárias que muitas vezes passam batido, mas que podem ser importantes também, porque elas no final das contas são as mais elásticas, né? Elas têm um potencial de queda muito grande, mas elas também são as que mais potencial de crescimento têm quando existe uma ação ali bem feita que gera um impacto importante. Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu queria ter mais tempo, mas eu quero abrir para perguntas aqui. Para as perguntas, eu justamente vou trazer as nossas duas especialistas de brinquedos, a Célia Bastos, que é a nossa diretora comercial. Célia. E a Ana Weber, que é a nossa diretora do varejo. E a gente tem 11 minutinhos para perguntas. Então, gente, alguma pergunta aí? Alguma pergunta? Vamos começar. Olá, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Eu queria fazer uma pergunta em relação à categoria de brinquedos, que é o faça você mesmo, né? Talvez muito apoiado ali no STEAM.
Você mostrou a parte ali de artes e artesanato, que tem crescido, mas vai bem além disso, né? A gente sempre olha para robótica, programação, habilidades do futuro, e no Brasil parece estar sempre aquém, vindo depois de Estados Unidos, por exemplo, que tem essa cultura emprenhada em tudo, né? Inclusive para os adultos, na montagem de móveis, etc. Como é que vocês estão vendo isso? Assim, é uma tendência que passou e acabou não acontecendo, ou vocês ainda esperam que se concretize aqui no Brasil? Oi, como é que é teu nome? João Henrique. Johnny. Oi, Johnny. Obrigada pela pergunta. Hã? João? Já te chamei de Johnny, né? Então é João agora. Tudo bem, Johnny, João. João, o Brasil ele é um país muito... Acho que meu microfone morreu, não morreu? Não. É muito tradicional em termos de brinquedo, né? Então a gente tem um grande volume dos brinquedos, carrinhos, bonecas e as outras jogos também, pelúcias também, as grandes categorias e depois as categorias que muitas vezes são importantes lá fora, no Brasil ainda são muito nichadas. Então, falando especificamente, eu não estava aqui, não tive a oportunidade, estava fazendo uma entrevista lá, mas especificamente os robóticos interativos, é uma outra categoria apartada de artes e atividades, né? Onde tem uma pegada, no Brasil, menos de do-it-yourself. Do-it-yourself está muito conectado com blocos de construção, né? Artes e atividades está muito conectado com do-it-yourself também, mas os robóticos ainda não. Então, não houve uma moda, para começar, não houve uma moda, mas é uma categoria que ano a ano cresce, apesar de ser muito nichada. Exatamente, exatamente. Então, os robóticos crescem, mas como eles são muito pequenos ainda no Brasil, o crescimento não tem uma força para mudar o ponteiro do brinquedo, entendeu? Respondendo, programação e do-it-yourself para robótica ainda não é uma realidade pulverizada. É o nicho do nicho do nicho, tá? Alô? Tarde. O Daniel falou hoje uma coisa que já vinha sendo falada desde antes de ontem, mas reforçou, que é a questão no Brasil, né, a média das crianças serem presenteadas com brinquedo é de 1% só, né? Enquanto no México 4% e nos Estados Unidos 30%. A que vocês atribuem essa realidade? É uma questão social, de classe? É uma questão cultural? Enfim, por que isso daqui no Brasil e como enfrentar isso daí para poder mudar essa realidade e a gente poder vender mais brinquedos? Obrigada. Qual que é o teu nome? Tatiana. Eu vou falar, tá, Ana? Depois você responde a outra. Bom, Tatiana, na verdade é uma realidade, né? Então, realidade a gente tem que conviver e tentar mudar. Então, se nos Estados Unidos uma criança, em média, ganha quase 40 brinquedos por ano, no México ganha 5, 6, não me lembro o número, e no Brasil não ganha nem 2, a conta fica abaixo de 2, e se a gente imaginar que uma criança deveria ganhar um brinquedo, pelo menos um, no Natal, no aniversário, no Dia das Crianças, tem criança que não está ganhando nenhum brinquedo, né? E tem criança que está ganhando mais do que 3. Então, a gente pode chorar, né? É triste essa realidade, e a gente pode ficar muito entusiasmado, porque se você tem uma realidade dessa, se você vender um brinquedo a mais por criança, olha o tamanho da diferença que você vai fazer nesse mercado, né? Então, é realidade, tem um aspecto social e econômico envolvido, sim, porque nós estamos comparando rendas per capita, familiares, o que você quiser, muito superiores à nossa, mas em contrapartida você tem um mundo para explorar, né? A criança precisa de brinquedo. E só complementando, eu acho que tem muito do fator social, com certeza, mas a gente tem uma falta de oferta mesmo, né, dos brinquedos ali com um preço médio mais baixo e até a mesma distribuição, que eu acho que no Brasil a gente ainda pode explorar muito mais, né, outros
outros canais, né, outros setores para esse brinquedo também e a esse preço, né, também poder chegar a mais crianças, né, e elas poderem consumir mais. Então a gente tem muita oportunidade nesse sentido também. Respondido? Obrigada. Oi. Deonir Martini Alegrete, Rio Grande do Sul. Na verdade, ela me ganhou na pergunta. Mas ainda no painelista anterior que esteve aqui, estava ouvindo, e ele colocou muito que esse número impacta qualquer um. 30 por 1 é muito, é um abismo, né? E que ele enxerga que a carga tributária teria uma participação importante nisso. Será que é exatamente isso? Porque nós nos agarramos muito a isso. Obrigado. Não necessariamente, né? Na verdade, a carga tributária, se a gente falar do imposto de importação, ele foi até reduzido, ele saiu de 35% para 20%, né? Eu não sei... Oi? Foi recentemente, nos últimos 2 anos. Então, falando de brinquedo importado, não é esse o motivo. O brinquedo nacional, eu não sei qual que é a carga tributária em cima, mas também eu acho que o ponto que a Ana colocou é relacionado ao preço do brinquedo no ponto de venda. Então, se você analisar algumas categorias, o peso que o brinquedo até R$50 tem no faturamento, ele é monstruoso. Monstruoso. Então, imagina que a gente consiga lançar ou promover linhas mais populares para dar mais acesso. Isso é fundamental. Não sei se eu respondi sua pergunta. E está muito associado ao ponto justamente da recuperação de volumes, né? Como a gente vai trazer produtos de outras faixas de preço que estimulem esse segundo brinquedo? Boa tarde. Meu nome é Fernando, sou de São Paulo. O Daniel comentou que o videogame, né, o videogame ele não está roubando a cena, vamos dizer assim, dos brinquedos tradicionais. Porém, dentro dos brinquedos, entre os brinquedos lúdicos, os brinquedos, vamos dizer assim, sem pilha e os mais eletrônicos, como que vocês veem a tendência nos próximos anos de um em relação ao outro em questão de fatia de mercado? Bom, na verdade a gente não tem uma análise de cabeça aqui, brinquedos eletrônicos e não eletrônicos, né? Mas os brinquedos, como a gente está falando que o preço, o acesso ao brinquedo é pequeno no Brasil, comparando com o nosso vizinho, o México, que é o mais perto antes dos Estados Unidos, você pode imaginar como o preço é importante para o consumo de brinquedo. Um brinquedo com pilha tende a ser mais caro, ou com bateria tende a ser mais caro do que um brinquedo sem pilha. Então, se você pegar uma pelúcia sem mecanismo e uma pelúcia com mecanismo, com pilha, ela vai ser mais cara, né? Então, de cabeça eu não tenho esse número, mas trabalhando há muitos anos com isso, eu posso te afirmar que o brinquedo sem pilha ou bateria vende muito mais do que o brinquedo com pilha e bateria em termos de unidades. Em termos de faturamento, quando você olha em algumas categorias, faz uma diferença grande no faturamento. Não, quando você vai para o videogame é ainda mais alto. O videogame né? mais alto ainda. Você está numa outra fatia de posicionamento. Então, assim, é muito esse ponto. O Brasil tem que justamente aprender com o México em como explorar essas diferentes fatias. Oi, boa tarde. Meu nome é Priscila. Eu discordo que a história da carga, fala. A carga tributária não muda as coisas. Para mim, muda completamente. Se você pensar que 25% de imposto sobre brinquedo importado, cada 4 brinquedos é 1 de graça só de imposto, então eu não concordo, tá? Mas tudo bem, a gente não vai bater nesse ponto, a gente vai ficar aqui forever, né? Eu acho também que poderia existir um movimento, né, brasileiro para a gente diminuir os impostos, porque eu me lembro que na época do Obama, ele, se não diminuiu a taxa de impostos nos brinquedos, ele tirou, porque ele falava que toda criança merecia ter brinquedo. Então, acho que a diferença é gritante e tá claro por quê. Primeiro de tudo. E eu acho também que talvez o resultado dos brinquedos do ano passado ser tão masculino, talvez seja por causa dos lançamentos. E Pokémon e Lego são bem masculinos, né?
Então, não sei se, de repente, quem veio primeiro, o ovo, a galinha o ovo, né? Também, eu acho que faz sentido isso. E eu tinha uma terceira pergunta que agora eu esqueci, mas... Disney. Disney era um dos principais licenciados, talvez no mundo. E eu acho que a diminuição disso se deu por causa dos deslizes no cinema deles, né? Os lançamentos deles do ano passado, né? Então, também tem isso, né? Mas é só a minha opinião, tá? Não, eu adoro essas perguntas. Eu também. Eu adoro. Essas são as melhores perguntas. São as melhores perguntas, é isso que põe fogo mesmo. Então, primeiro, carga tributária. Eu não tenho competência para analisar a carga tributária, mas eu tenho competência para dizer o que aconteceu no mercado quando diminuiu a carga tributária do produto importado. Nada. Sim, mas se a gente analisar o que foi afetar... imposto tem que ter, concorda? Então, assim, se você... É que eu não sou porta-voz de governo, nem de associação, né? Então, acho assim, a questão do imposto do importado, na redução, ela não refletiu num aumento de produtos importados. Exato. Sim, mas não refletiu, esse é o ponto. Então, o ponto é científico, não refletiu. Aonde ficou essa diferença, não sei, mas não ficou no bolso do consumidor. Então, esse é ponto pacífico. O segundo ponto das meninas. Pokémon é masculino? Sim e não, né? Porque as cartas colecionáveis, que é o grande drive de venda de Pokémon, assim como pelúcias, assim como jogos, etc., tem uma característica social importante. Então, a gente não pode afirmar hoje que é mais menino ou mais menina. Lego e o portfólio dele, ele tem tanto o portfólio para crianças pequenininhas, quanto para adultos, quanto artístico, quanto menina, quanto menino, né? Então, Lego é um dos fabricantes que mais investem em diversidade. É uma loucura. Talvez por isso você tenha a percepção de que não está investindo tanto em menina. É porque tem Lego para todos os públicos. Isso é muito difícil de você ver em um outro fabricante, que não seja Lego. E aí também, só complementando o ponto de meninas, tem algumas licenças mais voltadas para as meninas que também estão fazendo sucesso, né? Que é, por exemplo, que a gente mostrou aqui o caso da Gabby's Dollhouse. Claro que também tem outras, mas quando a gente vê assim também de tipos de produto para meninas que mais estão caindo, a gente vê isso, por exemplo, muito em bonecas, e quando a gente entra em bonecas, então, por exemplo, aquelas bonecas bebês. Então, por exemplo, uma boneca que é mais voltada à moda, tipo fashion doll e tudo mais, continua meio flat, continua performando. Mas quando você pega a boneca bebê, que é aquele para menina mais infantilizada mesmo, realmente tem uma queda muito forte. Então, por isso que a gente vê que provavelmente a gente ainda consegue enganchar as meninas, mas em algumas coisas mais voltadas, realmente a gente vê elas amadurecendo mais rápido por causa da internet, né? Então, como que a gente pode trazer essas meninas de volta, né? Porque a gente vê realmente por categoria que isso acontece. E assim, por mais que a gente mostrou o número de 2023, a gente vê um comportamento progressivo disso, né? Não é só marcado em 2023. Respondido, mais ou menos? Então tá bom. Acho que tinha uma outra pergunta. João, de novo. Na verdade, uma observação é uma pergunta, né? A observação é que talvez essa discrepância tão grande entre Estados Unidos, México e Brasil em relação ao número de brinquedos, acho eu, tá? Que se eu também pela doação que nós temos aqui no Brasil